Olá, eu sou Luísa Sassi, educadora. Sejam bem-vindos ao videocast Escola de Paz. O objetivo é que a gente possa direcionar aqui todas as questões e perguntas com relação à formação e à educação dos filhos. E para isso eu estou aqui hoje com a Priscila Aquino, que vai trazer para a gente as perguntas e os questionamentos que as famílias costumam trazer para a escola quando eles vão escolher uma escola. Priscila é jornalista, é historiadora e é responsável, né, por desenvolver conteúdos educacionais. Luísa, existe uma grande preocupação dos pais com relação à escolha da melhor escola para os seus filhos. E nós reunimos as principais perguntas que as famílias fazem nas escolas, né? Quando elas chegam nas escolas para escolher uma boa escola. A primeira pergunta que a gente gostaria que você respondesse seria: qual a linha pedagógica que segue uma boa escola? Essa é uma reflexão importante, né, Priscila? Porque hoje o mercado, né, educacional, as escolas, elas divulgam, né, aquilo que elas fazem de uma maneira muito pasteurizada, né, de uma maneira similar, comum. Todas as escolas hoje, se você tiver uma atenção sobre aquilo que elas dizem que fazem, elas tendem a ter o mesmo discurso. Então, eu fico me perguntando, né, como que as famílias, né, podem chegar nesse mesmo discurso e perceber ali as diferenças que existem entre as escolas. E, nesse sentido, né, também entra a questão da linha pedagógica, né? Como perceber, né, qual é a linha pedagógica? Em geral, não é um assunto que os pais dominem profundamente, porque a linha pedagógica é uma questão técnica, né? Assim, o educador, o pedagogo, os psicólogos, eles sabem perceber mais e identificar as linhas pedagógicas. Então, os pais, em geral, eles pensam assim: é uma escola tradicional, é uma escola mais aberta, e aí, muitas vezes, eles falam, é uma escola construtivista, e, nesse sentido, existem os conceitos do senso comum, né? Então, assim, o que é, no senso comum, uma escola construtivista? Eu diria que é uma escola que é um laissez-faire, que a criança ela pode fazer o que quer, né? E que o tempo da criança ela é respeitado pelas pessoas da escola. E uma escola tradicional seria o que a gente diz que é uma escola mais mecanicista, né? Que tem os tempos da escola são muito determinados. A criança agora faz isso, depois faz aquilo. E eu acho que essa é o conceito que o senso comum tem a respeito do que seria uma linha pedagógica da escola. Mas é muito mais do que isso, né? Assim, é importante que as pessoas saibam que, para que uma criança hoje tenha uma boa formação, é fundamental que ela tenha dentro da escola um processo construtivista. E o que seria isso, né? Ela está construindo o conhecimento dela. Então, significa que uma escola construtiva é uma escola que considera o aluno no processo de aprendizagem. E uma escola tradicional é aquela que pensa assim: eu tenho esse conteúdo a ser ensinado, eu vou oferecer, e o aluno tem ali a sua posição passiva de receber aquele conhecimento. Então, essa seria a principal diferença. Uma inclui a criança no processo de aprendizagem e a outra, a criança fica numa posição mais receptiva, né? Então, a gente pode pensar, a criança aprende em todos os dois processos de aprendizagem? Sim, efetivamente, ela aprende nos dois processos. Agora, existe uma identificação das famílias. Como que eu educo meu filho, né? Então, é importante que eu educo de uma maneira que ele tenha uma participação naquela educação. Eu escuto meu filho na hora que ele, em casa, ele está ou não, né? Eu pretendo ter uma educação mais que a criança esteja ali muito mais obedecendo exclusivamente aquilo que eu digo, não participando das construções e regras que estabelecemos na família,
né? Então, o que é importante é que a família entenda que a linha pedagógica escolhida precisa ter uma identificação com a forma como ela educa em casa. Então, essa convergência entre educação da família e educação da escola, a linha pedagógica da escola, ela precisa ter um encontro. Luísa, como é que uma escola pode colocar o aluno como um ser protagonista no seu processo de aprendizagem? Tem uma expressão que é comum, né, e eu acho que a maioria dos pais reconhecem isso, e que é muito dito pelo professor, que é assim, o professor deu a aula, né? Quando um professor diz que ele deu uma aula, significa que o aluno, ele deu e alguém recebeu, né? E essa é uma expressão que eu acho que merece uma reflexão para isso, né? Se um professor deu a aula, necessariamente o aluno recebeu? Necessariamente ele teve uma participação naquilo, né? Com certeza não, né? Um professor que ainda diz que deu uma aula, ele ainda está preso ao entendimento de que o aluno não é protagonista no processo de aprendizagem e que ele está excluído e que ele entra ali para passar uma quantidade de transmissão de informação e que o aluno passivamente vai receber, ele pode aprender ou não. Então, eu diria que uma educação do século XXI precisa fazer com que o aluno esteja incluído, porque não existe aula se o professor deu e o aluno não aprendeu, né? É fundamental que a gente entenda que eu preciso, como professor, ter a certeza de que o aluno compreendeu aqueles conceitos nos quais eu desejo lhe transmitir. Esse enlace entre professor e aluno que produz uma aprendizagem. Fora isso, eu acho que não existe educação. Muito bem, então chegamos num outro ponto que as famílias também nos trazem. O que você acredita que faz um bom professor? Olha, a competência do professor eu acho que é um conjunto, mas a base do professor é a formação, né? Então, assim, qual é a formação dele? Acadêmica mesmo, de dedicação aos estudos daquilo que ele pretende ensinar, seja ele qual for o segmento que ele atende, educação infantil, fundamental, ou ensino médio, ou até mesmo a universidade, né? As didáticas, as estratégias de aprendizagem, isso tem que estar junto com a competência técnica. E o professor com competência técnica é um professor que tem uma longa trajetória na academia. Então, quanto mais formação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, são esses professores hoje que estão dentro da educação básica. E isso é muito importante, porque eles têm uma competência técnica que faz com que a aprendizagem do aluno seja muito mais eficiente, né? E eu acho que isso os pais devem perguntar à escola. Qual é a formação? Quantos professores doutores temos nessa escola? Quantos professores com mestrado? Quantos professores especializados? Essa é uma pergunta importante na busca de uma escola. Muito bem. Com relação, por exemplo, uma outra questão que geralmente aparece na educação infantil, a alimentação. Como é que a gente, numa boa escola, né, como é que os pais podem identificar, reconhecer que seus filhos estão sendo orientados para uma alimentação saudável, para uma alimentação que vai fazer com que ele cresça em um ambiente de saúde física e mental, porque a alimentação tem a ver com isso também. Hoje é uma epidemia a seletividade alimentar entre as crianças. Isso é uma situação preocupante, né? Assim, não só para as escolas, enfim, para a infância, né? A alimentação é uma coisa importante. E nesse sentido, a escola tem muito a ajudar, né? Porque quanto menor ele tiver exposto a uma diversidade alimentar, a uma experimentação sensorial, a brincar com as frutas, a ter atividades que ele possa plantar e colher, que ele tenha uma relação íntima com a alimentação, né? Isso ajuda muito com que ele cresça, né, sem pensar em selecionar aquilo que ele come, né? Ele fica com uma curiosidade em experimentar. E isso feito no grupo, né, de alunos, de amigos, também favorece.
porque muitas vezes as famílias têm dificuldade na alimentação em casa, mas é um adulto com uma criança, então é mais difícil, né? Muitas vezes da criança que não está habituada desde bebê fazer experimentações, porque a verdade é essa, hoje os bebês vivem experimentações, né? Importantes nutricionais que são orientadas para que eles não fiquem, né, filhos de iFood. Então, é importante que a escola contribua criando atividades efetivas, sistemáticas. Não pode ser algo esporádico, né? Mas tem que ser algo sistemático, do mesmo modo como a gente faz formação de hábito de escovar dente na educação infantil, né? De lavar as mãos sempre antes de comer, e também experimentar alimentos saudáveis. Eu acho que isso é algo... Eu acho não. Hoje, isso é curricular na educação infantil. Muito bem. Com relação ao espaço escolar, né, o que a gente pode, como uma família pode identificar um espaço escolar como um bom ambiente de aprendizado, que vai favorecer o aprendizado da sua criança, do seu adolescente, do seu jovem em formação? O espaço é algo muito importante na formação cognitiva da criança. Muitas pessoas não têm esse conhecimento de que como eu me movimento no espaço, tá? Tem uma relação do como eu vou me organizar na mesa, tem uma organização, o como eu tenho a minha noção corporal. Então, tudo isso, ele é estimulado e desenvolvido dentro dos diferentes espaços. Então, é preciso que uma escola tenha espaço efetivo para correr e que corra, porque não basta ter o espaço, é preciso que haja atividades dentro da escola que promovam esse desenvolvimento, para correr, para pular, para saltar. Mas não é são atividades espontâneas, são atividades que um professor que tem essa formação do desenvolvimento infantil possa olhar, por exemplo, essa criança está com uma marcha trocada. Essa criança, ela está desenvolvendo algumas coisas com a coordenação motora ampla que tem alguma dificuldade. Então, o que eu posso fazer para melhorar a coordenação motora ampla? Porque é a coordenação motora ampla que vai depois ajudar ele a pegar no lápis, que é a coordenação motora fina. Então, há muitas questões, né, com relação... Às vezes a gente pensa no espaço e as famílias pensam assim, não, eu quero botar numa escola que tenha muito espaço, porque eu moro num apartamento e aquilo é tudo muito restrito. Não é só por causa disso. É ter o espaço e ter profissionais que possam efetivamente entender que atividades psicomotoras possam ser feitas ali para que ele tenha o melhor desenvolvimento possível, né, com relação à parte motora. Então, eu diria que o espaço é algo fundamental, não só em ter, mas o uso que se faz dele, né? A gente, inclusive, existe toda uma linha, né, que diz que o espaço é o terceiro educador, né? Uma outra questão que os pais trazem muito quando vêm na escola está para além do currículo escolar, está além do aprendizado que o aluno vai ter. Os pais estão muito... trazem a questão de que eu gostaria que meu filho fosse uma boa pessoa, fosse uma pessoa boa, que ele saísse dessa escola como uma pessoa formada para fazer o bem, certo? Como um cidadão que exerça a sua cidadania de uma maneira humanista. Então, o que seria uma educação humanista na escola? Eu diria assim que essa é uma preocupação dos pais, mas junto com isso vem uma preocupação que também é uma preocupação para a escola. E hoje muitos pais dizem o seguinte, eu escutei isso ontem, por exemplo, eu quero que meu filho seja feliz, né? E dentro desse conceito de felicidade, ele também está atrelado, obviamente, à questão da bondade. Mas é um pouco, eu acho que é um pouco diferente, mas eu acho que hoje os pais querem muito e expressam muito que querem que seus filhos sejam felizes.
Então, eu vou te responder isso de duas formas, né? Primeiro, com relação à formação de caráter que a gente está falando, né? Quando um pai fala, eu quero que meu filho seja bom, eu quero que ele tenha um bom caráter, né? Hoje isso é algo que as famílias se preocupam por causa toda de uma crise ética, de valores, né? Que a sociedade, enfim, vem enfrentando. Então, os pais têm receio, né? Do como que os filhos podem crescer, né? E eu acho que a escola tem a contribuir. E como que ela pode contribuir? Assim, desde muito pequenininho, criar estratégias de que a criança possa olhar esse mundo que é para além da escola, para além do condomínio que ela vive, para além... Ela poder ver esse mundo de uma maneira mais ampla. Então, assim, criar atividades também sistemáticas em que haja atividades solidárias, que eles consigam experimentar diferentes espaços, né? Orfanatos, casas de idosos, moradores de rua, né? Que mundo é esse, né? Que a gente tem tanta desigualdade e que é preciso que a gente tenha o desenvolvimento de pessoas que se sensibilizem com o próximo, né? Que entendam que o objetivo, inclusive, um dos objetivos da educação, né? Aliás, a essência da educação é a possibilidade de transformação de mundo. E a maior transformação que o mundo pode ter é diminuir a desigualdade, né? A gente pensar que tem pessoas passando fome, na miséria. Então, assim, as crianças, elas precisam ser sensibilizadas de que elas podem aprender e estudar e crescer na vida para que elas possam, no futuro, ter intervenção de criar um mundo melhor. Não só de mudar o mundo como um todo, mas dentro daquele espaço que ele tem, né? Eu acho que isso é um dos maiores valores que a gente pode transmitir às crianças. Dentro daquele espaço que ele vive, qual é a intervenção que ele pode fazer do bem, né? E também desenvolver esse espírito nas crianças de que fazer o bem faz bem. E eles se sentem bem com isso, né? Essa é uma parte. Agora, o conceito de ser feliz, eu acho que aí ela está atrelada a outro ponto, que eu acho que é uma preocupação e uma atenção importante que os pais devem ter. Porque quando você quer a ditadura da felicidade, você também deseja com que seus filhos não sejam frustrados. E não há crescimento sem frustração. Né? Assim, e hoje os pais sentem muita pena dos filhos quando eles são frustrados. É óbvio que isso tem toda uma história, né? Assim, da própria vida deles, né? Isso não tem nada a ver com as crianças. Quando eles olham para as crianças e eles sentem pena, eles não sentem pena da criança, né? Eles sentem pena deles mesmos. E por que, assim, que essas crianças, né? Por que não? Como que essas crianças vão poder ser só felizes? Essa vida não existe, né? Isso aí é um simulacro. Fora da realidade. Completamente fora da realidade. E é importante que a escola esteja preparada para orientar os pais a suportar isso dos filhos, né? Eu acho que isso é algo imprescindível na orientação dos pais que as escolas devem fazer. Ainda nessa linha da ética, né, da cidadania, essas crianças e esses adolescentes estão formando seu senso de justiça, seu senso ético, e muitas vezes eles cometem deslizes, né, durante o processo educativo, né? Uhum. Como é que uma boa escola pode intervir para que esses deslizes, né, que se lide com esses deslizes de uma maneira efetiva, e que esses alunos consigam perceber o seu erro, se corrigir, sempre em parceria com a família? O que você acha qual é a atitude que a escola deveria tomar? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque assim, a escola acaba sendo uma microsociedade, né? A gente tem uma simulação aqui. Existe a Constituição e existe o regimento interno da escola. Existem as regras de convivência
e é muito importante que exista uma clareza para os alunos de qual é a expectativa da escola sobre o comportamento dos alunos e que essa clareza traga para a criança uma ideia que, olha, espera-se que eu seja dessa forma, se eu não for dessa forma, existem essas consequências. A minha família vai estar ciente do meu comportamento e essa família é muito importante que ela esteja alinhada com a escola, porque esse discurso convergente é que vai formando essas crianças, né? O deslize das crianças é natural, é inevitável, eles estão aqui para aprender, inclusive isso. Mas é importante que a escola ela seja precisa no discurso com relação àquilo que ela pratica. Então, aquilo que ela falou é importante que ela faça, né? Essa é algo que a criança aprende de uma maneira subliminar. Tem a frase célebre, né? Do professor Renato, que ele dizia, né? Não se educa só com palavras, mas, sobretudo, com exemplos e atitudes. E é isso. No momento que você, né, tem atitudes que correspondem àquilo que você fala, enfim, eu acho que a criança, ao longo do tempo, e a gente tem muito tempo, né? A criança chega com um ano na escola, né? Fica aqui durante 10, 12, 15 anos, assim, o tempo de permanência é enorme. E a gente vê isso. A gente vê crianças que são super levadas, que conflitam com a regra, chega crescido, super entendendo qual é o lugar dele no mundo e se comportando. Enfim, não é só se comportando, mas assim, respeitando as regras coletivas, que eu acho que essa é a questão, né? Então, eu acho que isso é algo importante, assim, de ser construído e educado dentro da escola. Uma questão também muito trazida pelos pais e que dialoga com o que a gente estava conversando sobre responsabilidade social, é a questão da diversidade dentro da escola, certo? Uhum. Como é que a gente inclui o diverso dentro da escola e como é que a escola, uma boa escola, pode lidar com essa diversidade de crianças e com essa inclusão que o mundo contemporâneo cada vez mais está trazendo para o interior da escola? Eu diria assim, hoje em dia eu questiono esse conceito, né? Educação inclusiva, porque é uma redundância, né? Assim, a educação, por princípio, ela já deve ser inclusiva, assim. Você não tem que pensar, porque assim, a educação é para todos. Não há o que se discutir, né? O que eu acho é que a vida na sociedade, de um modo geral, criou padrões, inclusive, que hoje eu acho que na contemporaneidade a gente vem desconstruindo, né? Cada vez mais, ainda bem, né? E esses padrões é que criam essa ideia de homogeneidade entre as pessoas, porque a diversidade está aí. Eu acho assim, basta a gente se olhar aqui e ver os nossos rostos, entendeu? Não precisa muito além disso, assim. Essa diversidade é posta não só naquilo que a gente vê entre nós, fisicamente, a nossa feição do rosto, mas internamente, as características, o jeito de cada um, né? Enfim, isso é uma evidência tão grande. Só que esses estereótipos, né? Quando fala hoje da diversidade, para mim, assim, são minorias de estereótipos que foram construídos socialmente e que precisam ser desconstruídos. Porque o resto que diz que é igual não tem nada de igual. Assim, a verdade é que a diversidade é o todo. Nós somos diversos. Então, assim, esse é um conceito e uma reflexão de que quem tem um pensamento crítico tem, né? Não precisa nada além disso, né? O resto, eu acho que são coisas que são construídas. Então, assim, a gente pensar em políticas de... Eu acho que essas coisas são importantes. Mas, mais do que isso, é a gente não entender que nós temos a diversidade. Nós já somos diversos. Tá? Então, é isso. Existe um equívoco social. E aí a gente tenta ajustar esse equívoco. Mas nós já somos e temos que nos ver dessa forma, entende?
Não estou dizendo com isso que não deva ter política de diversidade, de inclusão, não é isso. Mas essa é uma reflexão crítica, né? Como se nós não podemos pensar assim, nós somos ali o grupo não diverso e estamos abertos à diversidade. Do mesmo modo, quando a gente fala sobre a questão de responsabilidade social, ajudar as outras pessoas, eu não posso achar que eu estou indo, quando eu vou lá fazer uma atividade solidária, eu estou oferecendo algo para alguém porque eu sou solidária. Pelo amor de Deus, né? Assim, no contato com o outro, sendo solidário, o outro me devolve muito mais, entende? Isso é uma via de mão dupla. É uma ilusão essa questão de, não, eu vou lá doar alguma coisa. Estou fazendo aquilo para mim, né? Não é? O outro vai também, mas eu também estou incluída. Então, essa é uma visão dialética, né? Que eu acho que tem que estar no pensamento crítico e no pensamento do educador, né? Não sei se um pai pensa isso tudo para buscar uma escola, mas eu acho que deveria. Sim, deveria. Acho que a gente pode fazer uma lista de perguntas que devem ser colocadas, né, ao buscar uma escola. Uma outra questão importante, quando a gente estava falando de espaço, eu acho que a gente falou muito do espaço escolar. Mas e além dele? Como é que a escola pode se inserir para além dos muros da escola, né? Como é que ela pode ir além e levar essa educação para além da escola, para dentro da cidade, para o seu entorno, né? Inclusive com projetos que possam favorecer esse entorno. É muito importante que a gente entenda que a gente educa as crianças e os adolescentes para que o uso dessa educação, dessa aprendizagem, seja feita fora da escola, né? Então, ele não estuda para fazer uma prova, né? Ele não estuda para, assim... O estudo é para que aquela formação ele se torne um ser diferente. E, com isso, a gente tem como nosso aliado, né, os espaços, o território, né? Então... se a criança tem que aprender sobre relevos, sobre patrimônio histórico, sobre o espaço físico mesmo das ruas, sobre os rios, os mares, assim, não há porquê a escola podendo não oferecer a esse aluno a compreensão desses conceitos no local, em locos, né? Assim, ele vai entender o que é a poluição, ele tem que ir ali do lado da escola, que tem algo, que tem o lixo, que tem... Por quê? Porque isso vai trazer uma aprendizagem significativa para ele. E essa aprendizagem significativa vai fazer com que ele tenha uma memória afetiva e uma relação desse conceito de aprendizagem muito mais profundo do que a criança aprender exclusivamente através das estratégias do livro, do papel, do quadro. Não é que ele não aprenda, mas a quantidade de diversidade de estratégias de aprendizagem é o que pode fazer com que o aluno crie sentido, né? E é legal, né? Assim, sim, além do que... escola é sempre legal. É legal você ir aprender em outro lugar, você mudar, entende? O ser humano gosta disso, né? De você está ali experimentando coisas novas e criando os novos significados. Então, eu diria que a cidade em si, ela é um espaço educador, né? E a escola deve se aproveitar disso, né? Para que isso fique na memória das crianças de modo importante na vidinha deles, né? E com os maiores também, que estão estudando sobre o Rio Antigo. Tem que estudar sobre o Rio Antigo na cidade do Rio de Janeiro, entendeu? Reconhecendo toda aquela arquitetura, aquele tempo, e entendendo aquilo, né? Com certeza muda o modo como ele vê a aprendizagem. Muito bem. Né? Luísa, uma outra questão que os pais trazem é o seguinte: e se o meu filho ele tem problemas na escola, problemas de aprendizado, se o meu filho tem um desempenho escolar que não é um bom desempenho escolar, como uma boa escola pode ajudar essa criança?
O motivo que faz uma criança ter uma dificuldade de aprendizagem, ela é muito diverso. Ele pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de uma determinada área do conhecimento, porque a gente sabe que hoje nós somos contemplados pelas inteligências múltiplas, então eu gosto mais de música, o outro gosta mais de matemática, o outro gosta mais de português. Não é só gostar mais, eu tenho mais facilidade de compreensão dos conceitos daquela área, eu me identifico mais. Então, essas diferentes identificações de aprendizagem, elas precisam ser identificadas pela escola, né? Se é uma questão emocional ou se é uma identificação por uma determinada área em detrimento de outra, né? Uma criança na escola, ela necessariamente ela não precisa ser exemplar e boa em todas as disciplinas. É importante que a gente entenda isso e que não tem problema nenhum. E que, às vezes, ele não se identifica com uma área de conhecimento num ano de escolaridade e no outro ele gosta, porque o se identificar com uma disciplina tem relação com a aprendizagem, com o professor, né? E com a facilidade que a pessoa tem com aquela... Então, são muitas variáveis. O que uma escola deve fazer é ter um bom diagnóstico disso. E eu acho que, para isso, assim, a escola precisa ter psicólogo, a escola precisa ter pedagogo preparado e a escola precisa ter acompanhamento do aluno. Essas coisas juntas é que faz com que a gente, ao longo do tempo, possa ir fazendo com que aquele aluno se desenvolva mais, potencialize aquilo que ele, né, ele tem mais dificuldade. E eu vou te dizer uma coisa. Com muitos anos de experiência, pouquíssimas crianças têm grandes dificuldades em aprender, tá? De compreensão, de não conseguir entender mesmo de ter uma limitação cognitiva, tá? E aí eu estou falando em todas, assim, uma criança que você pega e você vê que ela tem muita dificuldade mesmo de entender. É muito difícil, tá? A maioria das crianças ela é vista com uma dificuldade, às vezes porque ela se dedica pouco, porque ela não gosta de estudar, porque ela não sabe como estudar, ela se perde ali naquele tempo, né? E muitas vezes as pessoas não têm bom desempenho durante a educação básica, aí vão para a universidade e, de repente, gostam muito de uma coisa e se tornam brilhantes naquilo que elas escolhem. É claro que aquela pessoa não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Inevitavelmente, ela teve uma história de educação básica, porque a escola ainda é muito arcaica nesse sentido, ela é muito lógica e linguística, ela tem uma ênfase em determinadas áreas do conhecimento, e a escola precisa evoluir nisso. E isso limita, na verdade, a avaliação sobre aquela dificuldade da criança, entendeu? E também tem uma outra coisa, Priscila, que eu acho que é uma questão técnica, mas eu acho que ela é importante. Vários conceitos curriculares são determinados pelos livros didáticos antes da criança ter condição cognitiva de aprender aquilo. Isso é uma coisa difícil que eu estou falando aqui. Uhum. Mas a gente ensina fora do tempo. Ensina coisas muito profundas num tempo que a criança ainda não tem maturidade cognitiva para entender. E por isso o currículo é tão espiral e tem que repetir depois, para voltar, porque naquele tempo, né, não aprendeu aquilo, né? Então, eu acho que isso também, a escola tem que dar um passo à frente. É uma questão curricular, né? Uhum. Tá além da escola, muitas vezes, da escola, né? Exatamente. Uma outra pergunta que eu acho que a gente, na verdade, está retornando sempre ao tema do espaço, mas porque eu vejo que quando os pais visitam a escola, eles querem muito ver os laboratórios, eles querem ver, né, se tem laboratório de ciências, como é a biblioteca, se a biblioteca tem muitos livros. Então, eles muitas vezes vão à escola procurando esses espaços físicos para saber, através desses espaços físicos, se aquela é uma boa escola, certo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso eu acho que é um ponto
muito, muito importante de se iluminar, porque isso é uma armadilha também. O fato da escola ter bons laboratórios, boas bibliotecas, uma sala de maker, não significa que ela faça bom uso disso. E hoje a gente é muito envolvido pelas aparências. Eu tenho uma expressão que eu digo assim: existem as escolas adesivadas. Né? Escolas adesivadas são as escolas que mostram isso, mas não fazem uso disso. Porque, assim, pode ser até que seja menos relevante os espaços e mais importante, nesse caso, os professores, do que para que aqueles alunos aprendam. Porque eu posso ter espaços lindíssimos. E hoje as pessoas compram espaços bonitos. E isso é um perigo. Mas é um perigo, inclusive, porque é o seguinte: você vai buscar uma escola. E aí você chega naquela escola linda, maravilhosa, e aí você matricula seu filho na escola. Só que é a experiência e a vivência na escola que faz com que você saiba o que realmente a escola é. Né? Não é aquilo que você vê, é na experiência que você tem lá o seu filho, o que ele traz, o que ele diz que ele fez, como ele sai, ele está alegre, empolgado para ir para a escola. É isso que, né? O que você está vendo que ele está aprendendo. Só que aí, poxa, ele já está lá, né? Eu já matriculei, ele já fez laços, eu já entrei no grupo de pais, né? Já estou ali. E isso vai comprometendo um pouco, e aí a pessoa, poxa, mas já estou ali, né? Poxa, já comprei material, né? Já comprei uniforme. Como é que... E aí a pessoa acaba ali meio que ficando naquilo. Então, por isso que a escolha prévia ela é importante. E é importante que você passe, que as famílias experimentem várias... que tenham várias experiências para poder escolher uma escola. Que façam a visita, que pergunte aos outros pais da escola qual é a impressão que tem sobre a escola, que tenha uma vivência, pede para fazer uma vivência. Eu quero que meu filho participe 1 ou 2 dias prévios ali, para você poder sentir na prática se aquele espaço ali todo... né, poderoso, bonito, ele está sendo efetivamente utilizado e utilizado com o objetivo que se deve ter de aprender, entendeu? Então, esses espaços são importantes, mas eles são importantes só se forem utilizados adequadamente. Eu ter uma biblioteca numa escola cheia de livros só faz sentido se eu tiver com que os alunos estejam ali dentro, pegando livro, lendo livro. Quantos livros são lidos? Né? Isso é uma coisa que a escola tem. Quantos livros são lidos por semana, por ano, né, pelos alunos? É isso que vale. Né? Luísa, uma última pergunta que todos os pais, quando estão procurando a escola para os filhos, eles fazem, é a seguinte: e com relação ao futuro? Como vai ser o futuro do meu filho depois que ele sair dessa escola? Quais são as portas que se abrem por conta da formação que ele adquiriu aqui? Eu sempre falo com os pais que quando eles pensam no futuro, eles têm que fazer uma avaliação do presente, assim, é inevitável. Hoje é muito comum a gente ouvir os executivos, o mercado dizer: não temos a menor noção de quais serão as profissões do futuro. E, na verdade, sempre a gente não tem essa perspectiva, porque o mundo está em movimento, numa dinâmica, né? E agora, inclusive, com as telecomunicações, com o advento da internet, da web, enfim, o mundo é muito efêmero, é muito rápido. Então, eu diria para os pais que a preocupação que eles devem ter é na formação hoje, né, que está sendo oferecida para as crianças, se ela tem um amplo capital cultural, se ela é oferecida com uma diversidade de línguas, né, para que o aluno possa ter um trânsito pelo mundo, se há consistência, né, naquilo que ele está aprendendo na escola, para que ele possa ter aprofundamento e não uma aprendizagem superficial. É o pensamento crítico, ele precisa saber pensar sobre as coisas, porque não há escola que vá oferecer todo o conhecimento. Né? E hoje,
com o advento da tecnologia, as informações estão ali postas. Muitas pessoas, inclusive, questionam a escola hoje porque pensam assim, bom, mas qual é o papel da escola se toda a informação está ali na internet? O fato é, né, o que você faz com aquela informação? Que informação é aquela? Né? Qual é a capacidade do aluno olhar para aquilo de uma maneira crítica, inclusive para entender se aquilo é algo real ou não, se está correto ou não. Até eu costumo dizer que até para se ler um meme é preciso repertório prévio, caso contrário, aquela figura não significa nada, né? Então, assim, a escola é o lugar da apropriação do conhecimento historicamente construído. Isso é algo que é inegociável, porque é isso que garante hoje que os alunos tenham uma excelente formação no futuro que vier. Porque se eu tenho um aluno que fala várias línguas, se eu tenho um aluno que tem capital cultural, se eu tenho um aluno que sabe ler bem, ele vai ler bem o mundo. E, com isso, não há o que se temer do futuro. Ele vai estar ali pronto a se adequar àquilo que está ali posto. Do mesmo modo como a gente prepara os alunos para entrar nas universidades. Assim, não importa a prova que ele vai fazer, ele precisa estar bem preparado. Se é a prova do país, do exterior, ele tem que estar bem preparado. E é isso que a gente precisa garantir para esses alunos. Então, a preocupação dos pais tem que no que ele está oferecendo hoje, né? O futuro, ele vai estar com um filho pronto para enfrentar, né? Eu acho que é isso. Muito bem. Luísa, para a gente finalizar, vamos recomendar para o pessoal de casa 3 livros sobre educação que são imperdíveis com relação aos temas que a gente falou nessa nossa conversa. Eu vou fazer 3 indicações, que uma vai ser destinada para as crianças, né? E aí para os pais lerem para as crianças ou para elas próprias que já sabem ler. E o primeiro deles chama-se Quem Perde Ganha, da Ana Maria Machado. Eu acho que são 4 histórias muito poéticas e interessantes que trazem para a criança uma ideia do como que ela pode crescer, né? Mesmo que simbolicamente crescer, e ela perde algumas coisas, mas ela ganha tantas outras. E essa aprendizagem, eu acho que ela é importante. Esse livro traz uma reflexão de aprendizagem importante para as crianças. E os outros 2, eu diria que Inteligências Múltiplas, de Gardner, que mostra um pouco qual é a diversidade da capacidade intelectual da criança. Então, acho que é uma boa leitura para os pais. E o último, né, é da Tânia Zaguri, que fala Sem Padecer no Paraíso ou A Tirania dos Filhos. Né? Eu acho que é um livro que ajuda as famílias a poder estabelecer limites sem culpa. Eu acho que são dicas que eu acho que complementam aí o que a gente falou aqui nesse videocast. Esses 3 livros vão estar na descrição do vídeo. Acessem e não deixem de ler. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco até agora. Dizer que a gente vai fazer esse videocast sistematicamente, todos os meses. E aí, quem quiser dar dicas ou sugestões, pode deixar nos comentários sobre temas que vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos episódios.